fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para nossa terceira edição desta segunda-feira. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que ele alcance novos vascaínos. Se inscreva, dá aquela moral, estamos bem pertinho de chegar a 198 mil amigos e aqui é a sua casa. Tem jogo quinta-feira e tem novidades para essa partida. Paulinho ficando à disposição, Felipe Coutinho entre os titulares, Payet no banco de reservas, Jair como opção também. Enfim, essas novidades nós vamos falar agora no nosso vídeo. E claro, do principal tema, reestruturação. Afinal de contas, o que o Pedrinho quis dizer por diversas vezes, tratou desse tema, o próprio CEO Carlos Amodeu também. O que significa a reestruturação que o Vasco vai fazer? É cortar na carne? É fazer investimentos pesados? É trazer passos atrás para dar passos gigantes mais para frente? Vamos falar sobre isso agora aqui no nosso vídeo. Então, não esquece não, like, comentando, compartilhando, claro, e se inscrevendo no nosso canal. Felipe Coutinho vai ser titular contra o Internacional. Jogo difícil, quinta-feira, São Januário. Jogo em que o Vasco, faltam 5, né, para acabar o campeonato, precisa vencer, mas é um adversário que vem de bons resultados. Hoje está dentro do G6 da competição, indo a uma Libertadores, numa corrida de recuperação fantástica. O Internacional faz uma grande campanha, mas o Vasco tem que fazer valer o fator casa. Não fez valer nos últimos jogos com grandes atuações, à exceção do Bahia, mas tem que voltar a jogar futebol. Precisa negociar caro qualquer resultado. A entrega tem que ser altíssima do Vasco da Gama, não pode ser diferente. E o torcedor que vai a São Januário vai empurrar o time nesta direção. Quinta-feira, 8 da noite, Jair vai ficar à disposição, banco de reservas, Paulinho pela primeira vez depois de muitos meses, Payet também. Então ele vai olhar para o banco, vai ter essas opções, o Rafael Paiva para mudar a equipe. E o Felipe Coutinho vai sair como titular. A tendência de time é ter Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, que volta de suspensão, Léo e Piton, Hugo Moura, Cocão, Felipe Coutinho, Puma, Verrete e Emerson Rodrigues. Essa é a tendência de time. Vamos aguardar, ainda tem mais o treinamento de amanhã e quarta-feira, e quinta-feira o Vasco recebe o Internacional em São Januário. Hoje falei com uma pessoa a respeito do Aleph Manga, trouxe essa informação e ratifico aqui no nosso vídeo. Falei mais cedo no Na Conta KTO. Diz o seguinte: ninguém do Vasco procurou o staff do Aleph Manga. É mentira. Palavras dessa pessoa que é da minha inteira confiança do alto escalão do Vasco da Gama. Aliás, até li uma matéria, alguém falou, não lembro quem foi, perdão, senão daria o crédito, de que o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, teria procurado. Porra, se o Carlos Amodeu está se metendo em negociação é porque a SAF está uma zona realmente. E eu não vejo esse cenário. Eu vejo cada um no seu quadrado. O Carlos Amodeu cuidando da parte financeira, da reestruturação que nós vamos falar agora aqui no vídeo, ao lado do presidente Pedrinho, que é quem está comandando a SAF. Vejo o Marcelo Santana atuando nas negociações, o Felipe na parte técnica. O Felipe não negocia jogador, quem negocia jogador é o Marcelo Santana, de acordo com o orçamento passado pelo Carlos Amodeu. O Amodeu não negocia jogador. Enfim, mas a informação que eu tenho é mentira, o Vasco não está negociando com o Aleph Manga. Ah, seria bom jogador ou não? É uma outra discussão. Bom, vamos falar sobre reestruturação. Na coletiva de imprensa que o presidente Pedrinho concedeu, ele e também o Carlos Amodeu, eles falaram muito sobre reestruturação. Vai cortar na carne, doa quem doer, o Vasco precisa dar passos para trás para dar passos depois mais à frente. E aí a gente vai conversar com umas pessoas do mercado, pessoas de dentro do Vasco, para entender efetivamente o que é esta reestruturação. O Vasco é um clube autossustentável? Ainda não. Bem gerido, o Vasco pode ser autossustentável? Sim. A marca Vasco da Gama é uma das mais valiosas do país. Tanto é que há uma disputa. A Libra quer de volta o Vasco da Gama para o bloco de negociação dos direitos de televisão, que o Vasco já fechou, antes até da SAF ser assumida pelo Pedrinho, com a LFU. Vocês vão lembrar que semana passada eu trouxe um vídeo, aliás, há 2 semanas, sobre os valores que o Vasco tem a receber da LFU, né, da projeção feita que o Vasco chegaria, inclusive, ao nível que tem o Flamengo na Libra. Só que a Libra, insatisfeita de ter perdido Vasco e Corinthians, 2 marcas poderosas, está fazendo uma nova proposta ao Vasco para que ele saia da LFU.
Ontem o Gilmar Ferreira trouxe isso, inclusive, no blog dele no Extra, e eu conversando hoje com uma pessoa do Vasco da Gama, ele disse, olha, a sedução acontece quase que diariamente, né? Os caras querem a todo momento que o Vasco volte. Só que tem algumas questões a tratar. O Vasco já recebeu 130 milhões de adiantamento da LFU, né, como projeções feitas. Então, assim, como é que o Vasco vai devolver esse dinheiro? A Libra vai indenizar? Existem algumas questões que não são simples de serem realizadas. Mas há a possibilidade? Há. Dentro do processo de reestruturação, negociar o direito de transmissão é uma das questões. É uma receita altíssima, em que você vai empenhar talvez um dos melhores ativos que você tem, que é o seu direito de transmitir o jogo. Qual é o valor? Quanto vale isso? O Vasco está mensurando as suas propriedades. E dentro do atual cenário, que ainda não tem um novo investidor, o Vasco tem que contar com as suas próprias receitas. Até o fim do ano tudo será pago, o Vasco não vai atrasar pagamento, é uma promessa do presidente Pedrinho. Então o Vasco vai continuar em dia, pagando os seus atletas, pagando empresários e negociando as dívidas, porque é isso que sufoca o Vasco da Gama. Por isso que o Vasco está tentando prazos maiores, espaçando um pouco mais, chamando credores, até junto à Fundação Getúlio Vargas, está intermediando na arbitragem esse tipo de encontro, para que o Vasco tenha fôlego e possa respirar, porque 2025 as receitas, e foi inclusive isso confirmado pelo Amodeu e pelo Pedrinho na coletiva, são integrais do Vasco. Não há adiantamento em relação às principais receitas e o Vasco quer incrementar receitas. Como é que você pode incrementar receitas, Azevedo? Por exemplo, fechando o São Januário a partir de março, abril para a reforma, o Vasco vai buscar um novo estádio. Se esse novo estádio for o estádio Newton Santos do Botafogo, você pula de 20 para 45 mil lugares. Todos os jogos do Vasco em casa. Ou seja, você vai dizer para o seu sócio-torcedor e para o seu torcedor o seguinte, olha, eu vou botar 2,5 vezes mais torcedores por jogo no estádio. Então, se hoje o Vasco tem pouco mais de 60 mil sócio-torcedor, ele pode aumentar esse número para 80, para 100 e ter uma receita recorrente. Se o Vasco hoje faz algo em torno, vamos botar 6 milhões ou 10 milhões de reais, acho que, salvo engano, são 6 milhões de reais de receita recorrente com o projeto sócio-torcedor, ele pode ter 10, 15, 20, 30, 40, 100, enfim, ele pode ter um valor muito maior, porque a partir do momento que ele tem benefícios a oferecer, e o estádio é um benefício, porque o novo estádio terá capacidade superior a 45 mil, só que até ficar pronto, o Vasco jogará num estádio com essa capacidade. Então, por exemplo, vender o Ryan é uma outra receita que virá alta para o Vasco. Óbvio que ela não virá integral, ela virá parcelada, que é normal. Quando você vende um atleta, dificilmente você consegue a verba cash. E acaba que antecipa, perde um pouco, mas faz parte do jogo. Você se livra da dívida com a Matix, de 15 milhões de reais. Coloca um estádio com 45 mil à disposição. Você aumenta o sócio-torcedor, aumenta a sua receita recorrente. E, obviamente, que o Vasco vai baixar um pouco a sua folha salarial. Ou, se não baixar, pelo menos fazer a moeda de troca. Não adianta ter jogadores ganhando muito e não performando, ou nem entrando em campo. Então, o Vasco vai buscar nessa reestruturação essa parte financeira. O que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor. O Vasco é um ativo valiosíssimo e que há muitos anos vem sendo mal gerido, mal administrado. Uma vez bem administrado, o Vasco vai elevar o seu valor, o valuation da sua empresa, a Vasco da Gama SAF, vai ser diferente e não vai ser um bilionário que vai aportar 1 bilhão, pagar todas as dívidas e assumir essa marca Vasco da Gama, porque ela vale muito mais do que 1 bilhão. Ela tem que ser exatamente vendida por 2 bilhões ou 1 bilhão e 700, que foi lá atrás a negociação que começou a acontecer com a 777. O Vasco precisa buscar valores desse tamanho, porque não adianta pagar a dívida e alguém mandar no Vasco. Porque aí, cadê os aportes? O que ele vai fazer depois? Então existem outros assuntos que nós vamos tratar, inclusive amanhã eu vou falar sobre CT, porque é sim um foco da administração do Pedrinho melhorar e muito, porque o nosso CT requer ainda novos investimentos e eles vão acontecer já para 2025 e até mesmo a integralização da base com o profissional. Você sabia que o atual CT do Vasco ocupa apenas 1/3 do terreno? Você vai entender um pouco mais amanhã no nosso café. Muito obrigado pelo seu carinho, torcedor, e tenha na cabeça o seguinte, o Vasco da Gama é para quem acredita, claro, mas é um valioso ativo. Quando bem cuidado, o Vasco da Gama é uma marca fantástica. Você sabe muito bem disso porque você é um consumidor de Vasco da Gama e por onde a gente passa, a gente acompanha
que o torcedor é apaixonado pelo Vasco. Ontem, por exemplo, eu estava num shopping na Barra da Tijuca e pelo menos durante 2 horas que eu passei, vi mais de 50 torcedores com camisas, fora os outros torcedores que são torcedores do Vasco, mas eu não identifiquei, mas com camisa do Vasco da Gama, pelo menos 50 eu vi em um shopping só no Rio de Janeiro. Um grande abraço, torcedor, fique com Deus e até amanhã no nosso café às 6 horas. Tchau, tchau.